Olá, tudo bem? Hoje nós vamos abordar a fisiopatologia do pâncreas. Como que o pâncreas funciona e quais são as doenças que acometem essa glândula, uma glândula mista, importantíssima para o nosso sistema metabólico. Bom, em primeiro lugar, o pâncreas, ele fica um pouquinho abaixo do estômago, na localização bem próxima do estômago, e ele tem uma conexão íntima entre o fígado. Então esse é o primeiro ponto de partida, essa localização anatômica do pâncreas. Mais adiante a gente vai observar que pode desencadear algumas doenças pancreáticas. E o pâncreas é dividido em três partes: a cabeça, a parte intermediária e a cauda. Então, a cabeça, o corpo, que é a peça intermediária, e a cauda. A cabeça do pâncreas, ela tem uma conexão direta com o duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado. Então, essa conexão faz com que haja uma proximidade muito grande do duodeno e, principalmente, ali há o esfíncter de Oddi. O esfíncter de Oddi, ele abre e fecha, jorrando todo o suco pancreático. Essa é a parte da glândula exócrina. Estamos falando da parte exócrina do pâncreas. Temos a parte exócrina e a parte endócrina. A exócrina, que libera o suco pancreático. Endócrina, que libera os hormônios pancreáticos, que nós já vamos falar. Então, além do esfíncter de Oddi, ele desemboca, no caso, o suco pancreático. Eu tenho a estrutura do ducto biliar comum e do ducto pancreático. O ducto pancreático é aquele ducto que cruza de fora a fora o pâncreas. E o ducto biliar comum é aquele ducto que se conecta lá em cima com a vesícula biliar e, consequentemente, com o fígado. Então, falando do fígado, o fígado, através dos canalículos biliares, concentra os sais biliares na bile. A bile jorra por dentro desse canal que a gente acabou de falar, que é o ducto biliar comum, e cruza no ducto pancreático e desemboca no esfíncter de Oddi, desembocando no duodeno. Então, essa é a parte anatômica do nosso amigo pâncreas, um órgão importantíssimo para o funcionamento metabólico. Então, lembrando, cabeça, corpo e a cauda do pâncreas. Dentro do pâncreas tem células chamadas de ilhotas pancreáticas. E essas ilhotas, ela tem em torno de 2 milhões de células nessas ilhotas, que equivalem mais ou menos a 1 a 2% do peso do pâncreas. E nós temos nessas ilhotas as células alfa, que produzem glucagon, que equivale a mais ou menos 20% de todas as células. Nós temos a ilhota beta, que sintetiza a insulina, hormônio importantíssimo lá para diabetes, no insulinoma, então nós vamos falar logo na sequência, e equivale a 60% dessas células pancreáticas. E temos a ilhota delta, que produz a somatostatina, que equivale a menos de 1%, a célula F, que produz o peptídeo pancreático, PP, que equivale a menos de 5%, e a gama, que produz a gastrina, que equivale a mais ou menos de 1% de todas as células. Então, lembrando, as células que mais predominam dentro do nosso pâncreas são as beta, que produzem a insulina. Então, importantíssima essa parte anatômica. E onde que estão essas células? Então, basicamente, as células alfa, elas estão na periferia da ilhota. E as células beta, elas estão no meio. E entre elas eu tenho as células delta, que produzem a somatostatina, e as outras células que a gente acabou de abordar. Há uma comunicação entre as células, uma comunicação que a gente fala que é a comunicação parácrina, que uma célula, quimicamente, ela sabe o que a outra está fazendo. E a somatostatina e o polipeptídeo pancreático, elas fazem uma regulação desse jorro, tanto da insulina
como do glucagon. As patologias que acometem essas células. Então, eu tenho várias patologias que podem ser oriundas no pâncreas. A principal delas, que nós batemos nessa tecla e abordamos muito, um dos temas mais abordados na saúde, é a diabetes. A diabetes pode causar diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. A classificação das diabetes, as principais, outros tipos de diabetes gestacional. Na diabetes tipo 1, eu tenho basicamente uma doença autoimune, onde eu tenho um ataque dessas células beta, das ilhotas, que acabam entrando em colapso, e aí eu não tenho a produção de insulina. E na diabetes mellitus tipo 2, eu tenho a produção de insulina, mas eu tenho uma resistência tecidual, uma resistência lá no tecido. E aí são as duas principais patologias que acometem o pâncreas. Eu tenho glucagonoma, um tumor produtor de glucagon, e eu tenho insulinoma, um tumor produtor de insulina. São as outras patologias que acometem o pâncreas. A neoplasia pancreática, o câncer de pâncreas, é considerado um dos cânceres mais letais que nós temos, com sobrevida de 6 meses a 1 ano no paciente, diagnosticado às vezes tardiamente, o paciente às vezes fica muito tempo assintomático, o paciente às vezes apresenta icterícia, porque há um prejuízo lá no ducto biliar, e pode ser confundido com um problema hepático, mas o problema é pancreático, já que há essa conexão entre o fígado e o pâncreas. E basicamente a pancreatite aguda e a pancreatite crônica. Na pancreatite aguda, eu tenho um dano, uma lesão pancreática, e essa lesão, esse paciente apresenta a dor abdominal, esse paciente pode apresentar desequilíbrio na glicemia, e principalmente os marcadores pancreáticos, a amilase e a lipase, encontram-se alterados. Lembrando que a amilase, ela sobe mais rapidamente, se mantém por um período curto de tempo e depois ela declina. A lipase, ela leva um pouquinho de mais tempo para aumentar, mas quando ela aumenta, ela tem um tempo de meia-vida um pouco maior que a amilase. Lembrando sempre que a amilase alta não significa somente um problema pancreático, porque a gente produz a alfa-amilase também na glândula salivar, e essa alfa-amilase, responsável pela degradação do amido, ela é produzida na boca. Então, um trauma, uma pancada, uma extração dentária pode aumentar também a amilase. E eu também posso aumentar a alfa-amilase numa pancreatite. Então, ela não é pâncreoespecífica. A lipase, sim. A lipase, eu tenho um aumento da lipase quando eu tenho um dano basicamente pancreático. Mas eu posso encontrar a lipase também em outros tecidos. Por exemplo, na insuficiência renal, eu posso aumentar a lipase e não tem nada a ver com uma pancreatite. Quando eu tiver uma colangite, por exemplo, eu aumento a lipase. O que mais que a gente pode falar desses marcadores? São os marcadores mais solicitados pelo médico no diagnóstico tanto da pancreatite aguda como na pancreatite crônica. Lembrando, quem que causa a pancreatite aguda? Então, o principal causador da pancreatite aguda é a ingestão de bebida alcoólica, é o cálculo biliar, devido a essa conexão anatômica, o cálculo biliar ele pode causar um entupimento nesses canalículos, nesses ductos biliares, o ducto biliar comum, o ducto pancreático, e causar pancreatite. A microlitise biliar e anomalias do sistema biliopancreático, drogas como a morfina, os corticoides em excesso e a isoniazida também podem causar pancreatite. O hiperparatireoidismo, também um trauma, uma cirurgia, uma infecção, uma vasculite e o próprio câncer de pâncreas. Quadro clínico da pancreatite. Eu tenho, então, dor epigástrica intensa com irradiação para o dorso. O paciente pode apresentar náusea, vômito, distensão abdominal e o íleo paralítico. Também temos hipovolemia, desidratação, taquicardia, hipotensão.
15 a 30% dos pacientes pode apresentar alterações pulmonares e no hemograma, leucocitose e no sinal clínico febre. O paciente pode apresentar febre. Como nós falamos já dos marcadores, eu não vou me repetir. E na pancreatite crônica, eu terei, na verdade, uma lesão anatômica progressiva e irreversível. A pancreatite aguda, ela tem reversão. A pancreatite crônica, ela é irreversível. E eu tenho uma destruição do parênquima com fibrose, atrofia da glândula e dilatação canalículo-biliar. E aí esse paciente tem a tríade da pancreatite crônica: diabetes, a calcificação pancreática e a esteatorreia. Lembrando sempre que eu posso ter na pancreatite crônica a dor epigástrica, a irradiação epicôndrio direito e epicôndrio esquerdo. A dor é intensidade moderada forte, pode durar horas ou dias e pode ser desencadeada quando o paciente ingere gordura e bebida alcoólica. O paciente perde muito peso, tem esteatorreia e classicamente tem um aumento da glicemia. Sobre a pancreatite, sobre as doenças pancreáticas, sobre a fisiopatologia pancreática, era o que nós tínhamos que abordar, até para o vídeo não ficar muito longo. E nos próximos vídeos, temos um vídeo também de marcador pancreático para você complementar esse conhecimento. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.